Olá, queridas amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A editora é a FEB. A gente agradece a você por estar aqui ouvindo conosco. A gente agradece imensamente o carinho, os comentários e também aqueles que têm nos ajudado a compartilhar, curtindo, para que este estudo possa chegar a mais pessoas, a mais corações amigos. A gente agradece imensamente a vocês. Este capítulo de hoje, o capítulo 50, será oficialmente o último capítulo do livro. É claro que nós temos outro capítulo, Despedidas, a gente vai fazer ele, mas contando o enredo, a história do livro, nós vamos terminando por aqui, na desencarnação de Fernando. E eu explico, o André Luiz, ele sempre vai introduzir no último capítulo o que virá nos próximos livros. A gente não sabe se isso já foi uma intuição para que a gente pudesse pensar sobre o próximo livro. Então a gente vai identificar aqui que André Luiz está participando da desencarnação de uma pessoa, ou seja, como um trabalhador. E o livro, se nós formos avaliar, não foi diretamente sobre a desencarnação. Nós vamos observar em outros livros que André Luiz trabalha mais especificamente com isso. Se formos voltar no livro Nosso Lar, no último capítulo, aliás, no penúltimo capítulo, nós vamos observar que André Luiz estava, juntamente com a Narcisa, ali ajudando uma pessoa muito doente, que era o atual marido, da sua ex-esposa ali. Então ele vai e começa a entender o trabalho espiritual no orbe, ou seja, no planeta. Então nós vamos entendendo que também neste livro ele vai nos dando o tom para os próximos livros de André Luiz. Nós já estamos observando desde o capítulo estudado, o capítulo 49, o último capítulo que nós estudamos aqui, que André Luiz estava ali observando um doente que estava em coma há alguns dias e que não estava conseguindo se desprender por diversos motivos. E ali neste capítulo, André Luiz, através de Aniceto e também de Vicente, eles vão entendendo a máquina humana, essa grandiosidade da máquina humana, com todos os detalhes, a perfeição que ela é construída para nos ajudar na encarnação. Como é importante também a nossa valorização. E principalmente no capítulo 49, nós conseguimos observar a importância da mente, do psiquismo, na manutenção da nossa saúde física, a relação direta, por exemplo, com a nossa imunidade, com as barreiras que as células constroem para evitar um adoecimento generalizado ou um adoecimento que nós não temos por que passar naquele momento. Falávamos até que hoje em dia, graças a Deus, graças a esses espíritos superiores que reencarnam na ciência, na psicologia, na psiquiatria, na neurologia, nós temos mais pesquisas mostrando cada vez mais a importância de mantermos a saúde mental em dia, a atividade física, a alimentação, para conseguirmos ter uma menor incidência de hormônios que estressam, que irritam os nossos organismos e que podem eclodir doenças ou enfermidades. Isso tem sido cada vez mais amplificado, tem sido cada vez mais falado. Ainda no Evangelho de domingo nós falávamos da questão da inveja, do pensamento, como um pensamento mal, desequilibrado, pode prejudicar, tanto espiritualmente quanto também materialmente o corpo físico. Então cuidar dos pensamentos, cuidar da relação com o nosso psiquismo é também saúde física, é manutenção das nossas vidas orgânica, até que chegue o momento realmente da nossa separação oficial do corpo físico, que a gente possa não sair antes, pelo suicídio indireto. André Luiz também trata muito sobre isso nos livros dele. a questão da relação do suicídio indireto, porque ele fora também
vítima ali do suicídio indireto por diversas desregulações durante a vida, e que acabou que ele partiu para o plano espiritual um pouco antes do momento que ele tinha combinado para voltar. E aí a gente entende que também cada situação da nossa vida pode ser reconstruída. Nós temos a possibilidade de reconstrução, entendendo e compreendendo a reencarnação, que a vida continua, que nós somos seres que continuaremos vivos com a nossa consciência plena. Não há momento de nos entregarmos à tristeza, porque em cada momento é possível reconstruir a nossa vida. Vamos olhar o exemplo de André Luiz, que mesmo com a adversidade, que mesmo chegando no plano espiritual com um suicídio indireto, é claro que ele passou pelas angústias do umbral durante alguns anos. É claro que no primeiro ano do nosso lar ele também teve algumas angústias, natural do desencarne, mas ele não se entregou. O espírito investigador dele deu a ele o ensejo de continuar aprendendo e principalmente trabalhando. Ele entendeu o valor do trabalho, como o trabalho pode nos ajudar a nossa melhoria espiritual e psíquica. Não é somente o trabalho do ganha-pão financeiro, mas o trabalho em prol do próximo, principalmente, porque ele será uma grande ferramenta para a nossa construção subjetiva de evolução. E André Luiz, através do livro Nosso Lar, principalmente depois dos 10 primeiros capítulos, nós vamos observar um homem que conseguiu compreender que ele não estava derrotado pelo suicídio indireto. Ele chegou no plano espiritual através do suicídio direto. Talvez iria viver mais 12, 15 anos, ver os filhos crescer, ou até mesmo ver os netos, mas isso não aconteceu. Mesmo assim, ele não abaixa a cabeça. Ele consegue compreender as oportunidades à sua frente e começa a trabalhar. Começa a se entregar ao trabalho. Ele compreende ali, com os amigos de Nosso Lar, principalmente Dona Laura, Lísias, Narcisa, o ministro Clarencio, que o trabalho seria o que iria revigorar ele. Então ele fala, poxa, já que existe isso tudo, mãos à obra. E no capítulo final de Nosso Lar, ele vai coroar este trabalho, quando ele entende que, se tornando cidadão de Nosso Lar, ele se tornava um espírito trabalhador do bem. E no capítulo anterior, nós vamos observar que André Luiz entende a caridade pura e verdadeira quando chega à casa da sua família, vê que a sua esposa tinha casado novamente. E vem aí o egoísmo, os ciúmes, até mesmo a inveja. Mas ele restaura e lembra-se de Narcisa e busca nela a inspiração para ajudar aquele senhor que estava ali com algum adoecimento forte. Fluidifica uma água, aplica passes. E ele entende que naquele momento que ele aciona esses pensamentos depressivos, angustiosos, maldosos, ele volta imediatamente para o umbral. Foi coisas de segundos. André Luiz estava transportado para as zonas umbralinas. Tendo passado 8 anos em regiões inferiores, tristes, angustiosas, André mais uma vez volta-se para cima, através da prece, do pensamento que iria ajudar ele ali naquele momento. E ele entende a importância de nos melhorarmos moralmente e de não pararmos, seja qual for a adversidade. Quando falávamos no Evangelho no Lar de entregar, confiar, aceitar e agradecer, não é mecanicamente, mas sentindo que cada uma dessas expressões fazem parte das nossas vidas e que Deus, sendo soberanamente bom e justo, e entendendo a lei de causa e efeito, passaremos sempre pelas adversidades ou felicidades com cabeça erguida. E André Luiz pega ali, como se nós dessemos para ele as ferramentas ou o material
e ele faz ali um bolo com o material que nós damos, ou algo nutritivo, que iria fazer ele crescer através dessas ferramentas. E nós observamos isso no livro Os Mensageiros, durante cada um destes capítulos. Mas observamos mais ainda que nos fracassos dos irmãos entrevistados no primeiro, do segundo, dos primeiros capítulos do livro, nós vamos observar que diante das dificuldades eles abaixaram a cabeça. Quantos estavam ali com pena de si mesmos, chorando, implorando a Deus por uma nova oportunidade? E eu acredito muito que a espiritualidade superior, quando viu a força de André Luiz, falou: não, nós não podemos deixar isso passar, nós temos que materializar este pensamento de André Luiz no plano físico. André, apesar de todos os problemas, de ter chegado como um suicida indireto, ressignificou: esse é o verdadeiro sentido. Ele olhou para aquilo e falou: não tem jeito, eu errei, mas está tudo bem, eu posso recomeçar, eu posso fazer de novo, eu posso aprender, eu posso dar um novo sentido para a minha vida. Aliás, eu não morri, eu apenas saí daquele corpo doente. Então aqui eu ainda posso encontrar forças. Sem dúvida alguma, sua mãe foi fundamental. Morando em esferas mais altas, com um potencial de amor, de carinho, de respeito ao próximo, ela se desconfigurava ali dos planos elevados e falava: meu filho, deixarei tudo para trás. Deixarei este plano espiritual que eu vivo, aonde há muito mais paz que na terra. Mas eu não estou tranquila, meu filho. Seu pai ainda está no umbral, angustiado e triste, e com ele, junto, duas irmãs, duas amantes, que entrelaçaram-se em seu pescoço. Volta agora, meu filho, novamente ao corpo físico. Serei esposa novamente e terei-as como filhas da alma e do coração. Vou ajudar a reerguê-las, mas fique tranquilo. Fique tranquilo, porque eu não vou sozinha. Sua irmã, abdicada e boa, e amando muito seu pai, voltará para a terra. André Luiz estremece e pensa: mãe, por favor, deixe-me junto. Não, meu filho, não é o momento. A sua missão é outra, e ela sabia que a missão dele era materializar estes livros, estes exemplos, estas mensagens, este trabalho que ele ainda tinha no plano espiritual. Ela voltaria mais uma vez à cena física, e André fica ali entendendo que futuramente ele também iria materializar-se no corpo, para reajustar com os desafetos que ele mesmo criara, como Paulo de Tarso nos diz. Temos uma nuvem de testemunhas invisíveis, e que 90% destes espíritos que nos perseguem são aliados ou amigos do passado, na qual, nas nossas trilhas do crime, nós estávamos de mãos dadas. E que ao mudarmos esse padrão, muitos que estão na retaguarda vão se irritar, talvez até com saudade de nós, com saudade de como éramos naqueles momentos, com a companhia, esses espíritos que também carecem das nossas preces, caridade e amor, encontrarão conosco indubitavelmente, seja hoje, amanhã ou daqui a um século. André entende isso e materializa-se ali as ferramentas, essas ferramentas que eu tanto falei aqui no livro, que eu tanto falo no Evangelho, a que nos dá a reconstrução das nossas próprias reencarnações. E como somos egoístas. Quando somos chamados ali ao testemunho, é o que acontece aqui com o nosso caro amigo Fernando, no momento do seu desenlace. Ele que já estava chegando ali, ao fim da vida, faltando poucos minutos. Fernando, que também é um suicida indireto, reencontra André Luiz com seu passado. Ele entra naquela câmara não mais como um médico humano, mas como um médico espiritual. Revendo seu passado e vendo em Fernando ali talvez o futuro que estaria somente nas mãos dele. André Luiz revê a mãe de Fernando, como a sua mãe que estava na câmara da sua cirurgia no momento da sua desencarnação. Vamos observar em nosso lar que a mãe de André Luiz intercedeu por ele abundantemente, desde antes dele entrar no hospital. A entrada no hospital, a cirurgia, os anos no umbral, e ele infelizmente não a percebia.
E ele fala: mamãe, por que me abandonastes? Como quando Jesus fala ao Pai: Pai, por que me abandonastes? Deus não tinha abandonado Jesus, como não abandona nenhum de nós. Deus não tinha abandonado André Luiz e também não abandonou Fernando no momento da sua desencarnação. Assim como não nos abandona em nenhum momento. André Luiz retrata ali a cena que acontecia. Naquele momento, aconteceu com ele, talvez há 10 anos antes. E naquele momento, ele está ali como um médico espiritual, ajudando Fernando a desencarnar. Os parentes de Fernando eram o maior empecilho. Não porque eram pessoas ruins. Estavam ali, desejando que eles queriam naquele momento que Fernando não partisse para o plano espiritual. Como somos egoístas às vezes por amar demais, por não entender que cada um precisa passar por um processo. Aniceto então observa naquela configuração que seria muito difícil tirar o nosso doente do corpo físico com os fios invisíveis que prendiam Fernando à sua cama. Então, Aniceto tem uma ideia. Através da intercessão da mãe de Fernando, que estava ali também com uma auxiliar espiritual, ele pensa: precisamos tirar os familiares deste ambiente. E retira-se como? Com uma melhora de Fernando. Aniceto, André Luiz e Vicente restauram as forças físicas e ele que subitamente melhora-se, resplandece, eleva-se um pouco e controla os batimentos cardíacos. Ali Fernando estava começando a melhorar e restabelece. O médico que ali estava fala aos parentes: olha, ele teve uma melhora significativa. Vocês podem ficar tranquilos. Abriremos as janelas. Vamos deixar o ar entrar para que ele se recupere melhor. Ao abrir a janela, 3 espíritos com faces demoníacas, como vai nos dizer André Luiz, aparecem na janela e cobram imediatamente que Fernando deixe o corpo. Qual é? Fernando vem ou não vem para o lado de cá? Ele nos deve. André Luiz fica assustado, é a primeira vez que ele tem contato com obsessores tão ferozes. A testemunha invisível de Fernando ali estava. Estava ali cobrando de Fernando o que lhe prometera encarnado. Quantas vezes fazemos promessas, quantas vezes estamos interligados com o invisível e prometemos a eles coisas que nos custará caro no futuro. Assim Fernando fez. A família sai e Aniceto entra com o processo de desencarnação. André Luiz vai nos dizer que ela se inicia pelo pé, pelos calcanhares, e vai subindo lentamente até chegar ao centro da vida, ao cérebro. E esse é o momento da completa desencarnação. Automaticamente forma-se o cordão de prata, esse que nos liga ao corpo físico, que nos dá a sustentação que quando nós dormimos e vamos para o plano espiritual, é este cordão que vai nos ligar novamente ao corpo físico. Como um bebê recém-nascido, André Luiz até usa aqui essa expressão. E quando André Luiz vê aquilo com seus olhos, ele até usa uma expressão, a pobreza do raio-x. Mal sabia ele, né? Que nós teríamos no futuro aparelhos, aliás, eu acho que ele já sabia, por uma intuição, aparelhos muito magníficos no plano físico e mesmo assim não conseguiríamos ver ainda algumas particularidades do plano espiritual. Particularidades essas que talvez só teremos acesso uma vez desencarnados. Não será tão fácil assim, não é? Fernando então tem a sua desencarnação. A equipe vai e o leva. André Luiz nos conta ainda que ele é retirado como se fosse um encarnado. Ele sai andando sem utilizar a volitação. Os espíritos que ali estavam vão embora pela força magnética da intercessão da sua mãe, que infelizmente não poderia continuar junto dele. Ela só teve autorização para assisti-lo nas últimas horas da vida física,
no momento da desencarnação e até o momento que ele seria entregue a uma instituição. Fernando só poderia ficar numa instituição muito próxima ao umbral. Tinha sido um homem extremamente vicioso, infelizmente não cuidou da sua vida moral, da sua vida espiritual. Estava ali com a vibração inferior, mas ele teve a intercessão da sua mãe. Muitos até questionaram no filme, como assim? Uma mãe orar já pode ajudar o filho? Talvez no filme não tenha sido passado com tanta clareza, mas aqui no capítulo nós vamos observar que Fernando ainda tinha muito a resgatar e que esse distanciamento da mãe, assim como André Luiz teve. André Luiz só pôde ver sua mãe muitos meses depois que estava ali na colônia e mesmo assim em poucos momentos. Se vocês forem reparar na obra do Nosso Lar, a gente vai ver André Luiz conversando no máximo 1 hora e pouco com a mãe dele, não mais que isso. A mãe morava em outras colônias, assim como a mãe de Fernando. André Luiz estava vendo ali o seu espelho. A mãe só poderia ficar com ele algumas horas. E ela vai dizer a André Luiz, assim tem que ser, meu filho. É na solidão que ele irá desenvolver as verdadeiras qualidades. E eu e ele erramos tanto no passado. A mãe tinha auxiliado Fernando no erro de um outro passado. Talvez ela teria sido, a auxiliadora dele nas entradas dos mundos criminosos, mas agora, já revigorada, arrependida e trabalhando, utilizando as ferramentas e entendendo a lei de causa e efeito, ela entende que Fernando precisará ficar um tempo sozinho, ainda em regiões umbralinas. Ele não iria encontrar com os 3 desafetos, como nos coloca aqui André Luiz, demoníacos no plano espiritual, mas ainda assim ia prestar contas mais cedo ou mais tarde com esses 3 espíritos, com toda a certeza. Sendo uma vez recebendo como filhos ou uma vez recebendo como irmãos, não sabemos como será essa lei de causa e efeito, mas em algum momento os 4 irão se reconciliar na estrada da vida. Por agora, o que nos importa é a desencarnação dele. E após retomada esse momento de solidão, a mesma que André Luiz passou ali no umbral. Momentos ali que o orgulho, o ego de ser um médico reconhecido cientificamente, o homem rico morando no Rio de Janeiro, nas mais belas casas, tendo uma família equilibrada, mas usando esses artifícios que Deus o emprestou de todas as formas erradas possíveis e chegando ao plano espiritual, suicidando-se indiretamente, André Luiz passa o seu estágio no umbral e entendendo ali com espíritos o tempo todo, xingando ele, colocando ele para baixo, que ele precisava se renovar interiormente. E a única forma foi quando ele entregou-se ao sofrimento e, não aguentando mais, ele faz uma prece a Deus e pede que, se ele existisse de fato, retirasse-o dali. É o momento, aí sim, do nosso renascimento espiritual. Fernando não estaria renascendo ali naquele momento, muito pelo contrário. Ali ele estaria em coma, continuaria em coma, continuaria com as suas angústias e depois, aí bem depois deste momento de solidão, ele encontraria talvez a sua claridade espiritual. Desejaria sacrificar-me ainda um pouco por o meu desventurado Fernando, diz a mãe, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometeram ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito refletido. Olha que importante, né? A calma, muitas das vezes, vai vir dos momentos de solidão. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração. Ela queria colocar ele no colo, ninar, fazer todas as vontades, como uma vez fez em vida encarnada. Mas ali já não valeria mais isso. Regressando aos dias que já se foram, todavia eu não posso prejudicar, com a minha ternura materna,
a marcha do serviço divino. Isso é entender e aceitar a lei de causa e efeito. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E no que respeita a mim, estou cansada de agradar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Olha que compreensão dessa mãe. E quando eles terminam o serviço e ele segue para o plano espiritual, André Luiz mentalmente questiona Aniceto sobre aqueles 3 espíritos. E Aniceto sucintamente fala: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenha vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. É o que nós desejamos. É o que este livro desejou, mas nós vamos falar mais ainda no último capítulo e também na live de finalização de estudo desse livro. Eu quero agradecer imensamente a você que chegou até aqui neste capítulo. Que Deus abençoe, que Deus possa iluminar vocês nessa semana. Nos ajude curtindo, comentando, compartilhando em grupos espíritas. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.